fundos de investimento, eles são contribuintes ou não são contribuintes do IBS-CBS? Que confusão, né? Foram alguns vetos aí, né, na Lei Complementar 214, que tratou exatamente dessa questão, né, da sujeição passiva aí dos fundos de investimento e deixaram em aberto aí, realmente é algo que está sendo muito discutido. E eu venho aqui falar minha posição, meu entendimento em relação a essa temática, né, aí dos fundos de investimento, se eles podem ou não ser contribuintes, em que situação, em todas, né, sempre vai ser contribuinte aí do IBS e da CBS, né? Então, é exatamente esse o tema, né, aqui desse vídeo. Mas antes de a gente começar a falar do conteúdo, porque você está aqui por causa do conteúdo, né? Mas eu preciso dar aqueles recadinhos, né? Preciso fazer aqueles combinados que a gente sempre faz aqui, você está acostumado, né? São vários vídeos aí que a gente já vem fazendo aqui no nosso canal. É aquilo, né? Assistir o vídeo todo. Ao final, gostou? Achou bacana? Falou, nossa, aprendi bastante aqui nesse vídeo, né? Tasca o like, pega o teu dedinho e tasca o like, é importante pra gente, tá? Eu sou repetitivo e sempre vou falar isso, né? Por quê? Porque realmente é importante, tá? Eu não seria aqui repetitivo, todo vídeo eu falaria a mesma coisa, né, se não fosse importante, né? E também aproveita aí, se ainda você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, também é bastante importante, né? Você tá aqui inscrito, toda semana aqui, vir aqui assistir os nossos vídeos, né, de forma religiosa, toda semana aqui tem vídeo no nosso canal. Mas vamos lá, né? Vamos começar, vamos rodar a vinhetinha e tasca, tasca, tasca conteúdo, roda a vinhetinha aí. Vamos lá, vamos tratar desse tema que é importante, né, e tem gerado muitas discussões aí, né, a questão da sujeição passiva dos fundos de investimento, né? Os fundos de investimento, eles realmente podem ser contribuintes ou não, né? Então é exatamente esse o tema, né, que a gente vai tratar aqui, né? Como de praxe, né, vamos ver aqui os questionamentos. Olha aí. Fundo de investimento, mesmo sendo entes despersonalizados, podem ser contribuintes aí do IBS, da CBS, né? Então, pessoal, eu recebo muita dúvida nesse sentido, né? Porque fundo de investimento, da mesma forma que um condomínio, óbvio, condomínio tem bastante discussão, né? Se tem personalidade jurídica ou não, a questão das sociedades em conta de participação, os consórcios, né? São entes despersonalizados. Se eu olhar lá no Código Civil, né, é, eles não têm personalidade jurídica, eles são entes despersonalizados, como o espólio, a massa falida também, né, são entes despersonalizados. Só que no direito tributário, o fato de não ter personalidade jurídica, né, ser um ente despersonalizado, não é um óbice, né, não é um obstáculo para figurar no polo passivo de uma relação tributária. Pô, mas ele não é um sujeito de direito, né? Ele não tem personalidade jurídica que vai integrar uma relação jurídico-tributária, né? Então, ele é um sujeito de direito, né? Então, há toda uma discussão quanto a isso, mas aqui sendo bastante pragmático, sendo objetivo. No direito tributário, a gente pode sim ter entes despersonalizados figurando no polo passivo de uma relação tributária. Ou como contribuinte ou como responsável, né, que são as duas espécies aí de sujeitos passivos, né, que é aquele que tem o dever jurídico, né, de recolher o tributo ali para o sujeito ativo. Então, eu posso ter um condomínio edilício que tem ali o dever de reter o ISS na fonte, ter que recolher alguma contribuição previdenciária, porque contrata o empregado, né? E também eu posso ter um fundo de investimento que seja sujeito passivo, né? Ou como contribuinte ou como responsável de algum tributo. Então não é um óbice, tá? Então, é um ente despersonalizado, então não pode ser sujeito passivo, não pode ser contribuinte. Inclusive, na Lei Complementar 214, já logo no início, né, fala, olha, o fato de não ter personalidade jurídica não é um óbice de ser fornecedor de bem e serviço, e se é um fornecedor de bem e serviço, né, pode sim ser contribuinte do IBS. Óbvio que tem outros requisitos, outras condições para que um fornecedor de bem e serviço seja contribuinte, né, seja sujeito passivo aí do IBS-CBS. A gente tem todo lá
um conjunto de dispositivos que tratam sobre sujeição passiva, ali artigo 21, 22, 23, até o artigo 26, né, que trata dos não contribuintes aí, do IBS, da CBS e na Lei Complementar 214. Então é possível sim, tá? Eu tenho uma sociedade em conta de participação, um consórcio, um condomínio como contribuintes do IBS, CBS, como também os fundos de investimento, tá? Mas aí a grande questão, né? Qualquer fundo de investimento pode ser contribuinte do IBS, da CBS, né? A grande questão aqui não é se é fundo de investimento ou não, né? A questão é, um fundo de investimento, se ele ser fornecedor de bem e serviço e se enquadrar nos requisitos lá do artigo 21, que define sujeito passivo, então, por exemplo, se eu tenho um fundo de investimento que fornece, que é um fornecedor de bem e serviço, né, no desenvolvimento de uma atividade econômica, né, ou de forma habitual, ou em um volume que caracteriza, né, uma atividade econômica, então eu posso sim ter um fundo de investimento contribuinte, sendo contribuinte do IBS e da CBS. Mas qualquer fundo de investimento é um fornecedor de bem e serviço, e aí, obviamente, contribuinte, né, do IBS CBS? Não, não é qualquer fundo de investimento que fornece bens e serviços. Então, por exemplo, eu tenho um fundo de investimento que só investe em ações, ou em renda fixa, ou em título de tesouro. Então, eu tenho lá cotistas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que investem ali uma parcela do seu patrimônio ali no fundo, e o fundo compra e vende ações. Na verdade, está fazendo isso em nome dos seus cotistas. E aí depois, obviamente, distribui esse resultado aí para os cotistas. E aí eu tenho um administrador desse fundo que cobra ali uma taxa de administração exatamente para gerir o fundo. Aí o administrador do fundo, ok, aí ele fornece, né, serviço para administrar o fundo, mas aí o administrador não se confunde com o próprio fundo, né? Então, nessa situação em específico, que é o que está gerando essas discussões, não fornece bem serviço. Não fornece bem serviço, né? Aquele fundo de investimento que só compra e vende ações, compra e vende, investe em renda fixa, compra e vende títulos do tesouro, né? Esse fundo de investimento, né, para mim está claro que não fornece nenhum bem e serviço, então, obviamente, não seria contribuinte do IBS. Mas então, qual fundo de investimento, então, seria um fornecedor de bem e serviço, e aí com isso seria contribuinte do IBS, da CBS? É exatamente o próximo, né? O próximo questionamento aqui. Então, qual fundo pode ser contribuinte? Eu vou te falar dois tipos de fundo que é o que eu vislumbro aí como sendo fundos de investimento que podem sim ser contribuintes do IBS, porque nitidamente são fornecedores de bens e serviços. Né? É o fundo de investimento imobiliário, é aquele que aluga imóvel, porque eu posso ter fundo de investimento imobiliário, né, que não aluga imóvel, não compra e vende imóvel, não constrói imóvel para depois vender. Ele só, obviamente, adquire ações, aí do mercado imobiliário, papéis relacionados ao mercado imobiliário, aí nesse caso, né, nitidamente esse fundo de investimento, que são os fundos de investimento imobiliários de papel, né, e o outro fundo de investimento imobiliário de tijolo. Aí esses últimos, eles podem, sim, eles são contribuintes do IBS. Então, um fundo de investimento imobiliário que tem imóveis e aluga esses imóveis e ofere receita de aluguel, nitidamente, eles vão ser contribuintes do IBS e da CBS. Um fundo de investimento imobiliário que compra e vende imóveis, também. Porque imagine se eles não fossem. Todo mundo ia só ter imóvel em fundo de investimento, né? Não ia mais comprar e vender imóvel sem ser por meio de fundo de investimento imobiliário. Então, né, certamente eles são contribuintes do IBS e CBS. Óbvio que a gente está falando aqui de operações com imóveis que tem um regime específico, né? Aí referentes ao IBS e a CBS. Né? E outro tipo de fundo que são aqueles fundos, os FDICs, né? Os fundos de antecipação de recebíveis. É análogo a uma atividade factoring, né? Tá? Que você pega ali títulos, né? Títulos emitidos por uma empresa que vende a prazo. E aí ela, obviamente, por uma questão de fluxo de caixa, ela quer antecipar esses recebíveis. Então, algo que ela só receberia ali de um cliente
daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, ou receberia mensalmente aí nos próximos meses, ela já quer antecipar, né? Então, obviamente, ela cede esses seus direitos creditórios para um fundo de investimento, né? Então, por isso que a gente chama, né? Fundo aí de investimento que adquire direitos creditórios, né? Então, obviamente, ele não vai adquirir esses direitos creditórios no valor de face, então ele vai ter ali um deságio, e aí é em cima disso que ele obtém o seu resultado. Então, esse tipo de fundo, ele, obviamente, também fornece aí um bem e um serviço. Né? Por quê? Porque ele compete aí no mercado com as empresas de factoring, ou com as empresas que fazem antecipação de recebíveis. Então, aí nesse caso, esse tipo de fundo, ele também é um fornecedor de bens e serviços, ele está lá enquadrado num regime específico lá de serviços financeiros, que trata dessa questão da antecipação dos recebíveis. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que deu para contextualizar aqui a problemática, né, da sujeição passiva aí dos fundos de investimento. Então, não é qualquer fundo de investimento, né, que vão ser contribuintes do IBS-CBS, porque não são todos os fundos de investimento que fornecem bens e serviços, né? E para você ser contribuinte do IBS da CBS, você precisa, né? Você precisa ser um fornecedor, você precisa fornecer bens e serviços. E se você não fornece, obviamente, você não realiza nenhuma operação, né, com bens e serviços. Eu falo aqui bens materiais, imateriais, inclusive direitos e serviços. Então, se não realiza nenhuma operação com bens e serviços, ou se realiza e está enquadrado em alguma situação de não incidência, né, porque o objeto aí é com valores com títulos e valores mobiliários fora do contexto de uma intermediação financeira, né, como ocorre com os bancos, por exemplo, né? Então aí, obviamente, né, não é contribuinte do IBS-CBS porque está ali dentro de uma situação de não incidência, tá bom? Então, pessoal, era isso, né, que eu queria tratar com os senhores aqui. Eu acho que deu para traçar um panorama geral interessante aí sobre esse tema, tá? E aí, gostou? Gostou? Você achou que eu ia me esquecer, né? Gostou? Foi útil de alguma forma, né? Você entendeu aí a problemática dos fundos de investimento? Se você gostou, achou didático, achou interessante aí o vídeo, é, te ajudou de alguma forma, né, a entender esse assunto, dá um like aqui pra gente, prestigia aqui o nosso conteúdo, é muito importante, né, para nós aqui que produzimos conteúdos toda semana, religiosamente aqui no YouTube. Tá? E já aproveita aí, se inscreva aí no nosso canal, seja aqui um acadêmico da reforma tributária. E se você realmente quer se aprofundar e ser um especialista aí em reforma tributária, seja o nosso assinante. O nosso assinante aqui, aí realmente você vai virar um acadêmico da reforma tributária, aproveitar todo o nosso conteúdo aqui, que a gente produz também toda semana aqui, né, dentro do nosso plano anual de assinatura. Né? Quer maiores detalhes? Tem um link aí na descrição do vídeo. Tá bom? Então é isso, vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.